Este ano de 2020, exatamente no dia 21 de dezembro, ocorre um evento astrológico raro, que é a grande conjunção que acontece a cada 20 anos, onde Júpiter e Saturno se encontram no mesmo grau do zodíaco. E pela primeira vez em 200 anos para cá, que é desde então que podemos constatar, né? Esse evento acontecerá em Aquário, dando início a uma nova era, a Era de Aquário, que muitos chamam a Era de Ouro. Agora eu vou lhe mostrar como existem sinais desses eventos astrológicos dentro do próprio cânon bíblico, dentro da Bíblia. Eu vou lhe mostrar as passagens e tire suas próprias conclusões. Aí, após isso, eu vou concluir bem o significado da Era de Aquário para você lá no final do vídeo, ok? Bom, então vamos começar pelo começo, porque dali para trás é desconhecido para nós, não há relatos, não há escrituras, então não podemos falar, né? Vamos começar então pelo bezerro de ouro, ou seja, a queda do bezerro de ouro, ou seja, o fim da era de touro, né, para um começo de uma nova era, que ali simbolicamente nós temos como parábolas, nós temos como símbolos, mas por trás disso existe em oculto um significado muito profundo, e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Vamos ver então a queda da Era de Touro, dos deuses egípcios, né, da deusa Hathor, representada por uma cabeça de vaca. O fim da Era de Touro, né? Êxodo 32, pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. Aí então nós vemos o fim da era do touro, a queda do bezerro de ouro, para entrar na era de Áries. O que era a era de Áries? Vamos ver na Bíblia também. Aí então entramos na era de Áries. O que é Áries? O carneiro, né? O chifre do carneiro, a trombeta onde era trocada, né? Tudo que se relacionava a Deus, tudo que era sagrado, tudo, toda anunciação, tudo, até no Apocalipse, lá as trombetas do Apocalipse, né? São essas trombetas aí, o chofar, que vão ser tocadas, né? Assim diz simbolicamente. A era do carneiro é mais precisamente aquela era dos profetas, né? Pós ali o início do reinado ali de Moisés, né, até o início da era de Cristo, até a chegada de Cristo, que é o início da era de peixes. Então, toda aquela era dos profetas ali é a era de Áries. O chofar é mencionado 72 vezes na Bíblia, em vários contextos e funções. Então, veja só, lá no comecinho, né, no começo da era, olha só, na revelação do Sinai, o fortíssimo som de um chofar que impactou o povo foi ouvido entre os estrondos e raios. Outra passagem, né? Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu um monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Outra passagem. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. Outra passagem. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo, dele subia fumaças como de uma fornalha, todo o monte tremia violentamente. Então, aqui outra passagem, Daniel 8, né, logo depois daquela passagem do povo pelo deserto, quando eles acabam ali na Babilônia, essa época de Daniel, né? Então, ele profetiza aí o fim da era de Áries, a queda de Áries. Eu vou mostrar para vocês. E na minha visão, eu me via na cidadela de Suzã, província de Leão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulaí. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe. Aí acho que está falando do próprio povo de Israel ali, né? Da era de Áries em que eles entraram ali, né? E ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. É isso que a gente vê na história, né? Aí talvez uma transição de eras, essa briga. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode, com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Aí está claro que ele está falando daí do final da queda, da morte do carneiro, do povo aí de Israel, né, do fim dessa era de Áries aí,
pelo bode. O bode representa sempre uma força que vem para destruir aquele que já existe, que já está, né? Os cordeiros aí, os carneiros, né? Que eram os cordeiros lá da época do Egito, né? Representando o povo de Israel. Então, aí, destruídos pelo bode. E atenção, o bode com o chifre entre os olhos, né? O que significa isso? O chifre entre os olhos? O mesmo significado que tem um unicórnio, né? Significa uma terceira visão, uma visão espiritual, algo além do material, algo além do físico, da visão apenas carnal. Então, o terceiro olho, aí relacionado sempre com a glândula pineal, que está, você pode fazer sua pesquisa aí, glândula pineal, representa a abertura da glândula pineal, representa a abertura do terceiro olho, da terceira visão, da visão espiritual, né? Então, tá vindo aí a era do espírito, a era de peixes, né? Coríntios 3, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, vem em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar nos olhos na face de Moisés, por causa da glória no seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então, com a queda do carneiro, né? Nós entramos na era de peixes. A era de peixes, eu nem preciso colocar aqui as passagens do Novo Testamento para vocês, né, gente? Porque acho que todo mundo sabe, todo mundo conhece qual é o símbolo do cristianismo. Um deles é o peixe, né? A multiplicação dos peixes por Jesus. E agora eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês do que significa o peixe. Por que o peixe, né? Você pode perceber que ali o peixe, ele parece dois círculos, porque cada círculo um representa o mundo espiritual e o outro o mundo material. Ou seja, né, a junção do espiritual com o material que criou Jesus, que trouxe Jesus para esta existência, que representa, né, o espiritual e a matéria ao mesmo tempo nesse mundo. Então, ali, o Pai espiritual, que representa, né, o mundo espiritual, Deus, o Pai que Jesus falava, e a mãe, matéria, porque eu mostrei no canal outros estudos que nós temos, né, uma mãe, que ela é a mãe da matéria. Então, seja, a matéria também é representada como se fosse, né, uma deusa e um deus. A junção dos dois, do pai e da mãe, criou Jesus, o Cristo aqui na Terra, que é a junção, a união desses dois. O círculo, né? Porque os círculos, eles representam os mundos, né? Cada círculo representa um mundo. Você já deve ter visto na televisão, internet, várias coisas, onde tem um círculo com a serpente comendo a própria cauda, né? Que é o símbolo do infinito. Ou seja, o mundo material, né? Onde a serpente representa o mundo material, a matéria. Não só este mundo, mas o universo material, né? Todo o universo físico material, que é do Deus da matéria, né? E o outro círculo representa outro reino, outra dimensão, um universo espiritual, né? Da onde vem a nossa centelha divina que está dentro de nós, com a junção com a matéria formando o ser humano. Então, né, esses mundos, eles podem ser representados por uma serpente, são dois poderes, dois mundos, dois poderes, poderes material, poder espiritual. A serpente que mata e a serpente que cura, né, como tá lá em Mateus, né, olhar para a serpente será curado. Quando eles se unem, o que forma o peixe, porque os dois estão ali juntos no peixe, né, ou seja, as duas serpentes, o caduceu, né, as duas serpentes que sobem em direção, né, para cima, no caduceu de Hermes, aquele caduceu que símbolo que está em tudo que a gente conhece hoje, né, medicina, contabilidade, etc., levando ao indivíduo ao estado Krishna, ao estado de iluminação, né, ao estado elevado, né, de consciência, o estado de Messias, né, o estado consciência Krishna, né. Então, aí eu me pergunto, será que esse novo mundo, essa nova dimensão onde nós iremos adentrar na era de Aquários, não é a dimensão, a era do Filho, né? Porque será uma dimensão mais elevada, mais refinada, onde talvez
nós teremos acesso à quarta, quinta e sexta dimensão, porque a Era de Peixes, ela é a junção ali dos dois mundos, mas não é um mundo separado ali, como nós vemos que será o quarto, né? E como Jesus disse lá em Coríntios 3, né, seria a era do espírito, né? Já tinha passado a era da morte, da letra, seria a era do espírito. E a era dele ainda não chegou, porque, né, depois que ele morreu, ressuscitou, ele ainda não reinou, e ele irá reinar talvez na era de Aquário. Se você fechar o rabinho do peixe ali, ele vai formar aquele símbolo do infinito que todos nós conhecemos, tá? Isso é só um conhecimento bem básico que eu estou passando para vocês, porque se for estudar a fundo, isso é muito profundo, tá? Tem muito mais coisas. Agora, em um mundo onde não só o espiritual e não só a matéria, não só o poder de Deus, a força de Deus, mas como a sabedoria que gerou todas as coisas, formou todas as coisas com a sua sabedoria, do mecanismo, né, como funciona o universo, de toda essa natureza que funciona tão perfeitamente. Então, não só um, nem só o outro, mas os dois juntos ali dentro do Filho, de uma terceira realidade, de uma terceira dimensão para nós, né, para a nossa salvação, para a nossa iluminação, para a nossa intelectual, para a nossa inteligência, né, para nós podermos nos salvarmos, acabando com a ignorância que existia antes só no mundo material. E agora, estamos chegando aonde? Né? No Apocalipse, né? No fim da Era de Peixes. Não é o fim do mundo, mas o fim dos tempos, ou do tempo, deste tempo para o começo de um novo tempo, né? Cada era representa um tempo, então estamos entrando agora na Era de Aquário. Aparentemente, cada tempo parece ser mais refinado, né? E agora, na fim da Era de Peixes, nós temos o quê? O Apocalipse, né? O final dos tempos, não o fim do mundo, mas do tempo, deste tempo, desta era, para a entrada de uma nova era, a Era de Aquário, né? Então, para começar uma nova era, precisa do quê? De uma besta, né? Como está lá em Apocalipse, um destruidor. Uma besta para causar grande tribulação, né? E destruir o que já está, o que é, para não ser mais, e vir outra era, no caso, né? Assim como Daniel profetizou a besta para a queda da era de Áries, né? Ali em Apocalipse temos Jesus profetizando a besta para a queda de peixes e a entrada de uma nova era. E sim, esta era foi mencionada sim por Jesus no Novo Testamento. Eu vou mostrar para vocês as passagens. Em Lucas capítulo 22, versículo 8 ao 13, está escrito: Jesus enviou Pedro e João dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparamos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um cântaro de água, né? Sigam-no até a casa em que ele entrar. Olha, a casa, as 12 casas do zodíaco, né? E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, né, sempre subindo, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Olha, até parece engraçado o que eu vou falar aqui. Parece que eu tô brincando, que é brincadeira, mas não é. Tudo isso tem me lembrado aquela saga do Cavaleiros do Zodíaco, né? Aquelas 12 casas, né? Para cada signo, eles representando aí cada signo. E aquela passagem também do meu vídeo anterior, para quem viu sabe do que eu tô falando, do livro apócrifo, A Sabedoria Secreta de Cristo, né? Eu vou ler só um pedacinho aqui para vocês entenderem. Então tomete-se a ele, Senhor Salvador. Quantas dimensões superiores os aions ultrapassam os céus? O Salvador Perfeito disse: Eu te abençoo porque você perguntou sobre os grandes reinos celestes elevados. De fato, suas raízes estão no infinito. Como eu disse antes, o alto progenitor criou 12 dimensões celestiais para os seus 12 anjos. Todos esses eram perfeitos e bons. Isto está lá no livro apócrifo A Sabedoria Secreta de Cristo, tá, gente? E esse mesmo livro tem um pedacinho aqui que não vou ler, mas você pode pausar e ler, só vou falar aqui da Sofia, né, que fala que é a primeira progenitora Sofia, mãe do todo, também conhecida como Amor, né, ele é, portanto, chamado de Cristo, já que ele possui a autoridade. Ela, a sabedoria, tudo aquilo que eu falei no meu vídeo passado.
Ela também está mencionada no livro Sabedorias de Salomão, ela está mencionada em Provérbios 8 e ela está mencionada ali em Mateus, como eu já citei ali para trás. Agora veja só, né? Se é coincidência, eu não sei. Eu peguei um pouquinho da historinha do Cavaleiros do Zodíaco, né? E ali a casa de peixes, ela é regida por quem? Por Afrodite, né? Protegida, regida por Afrodite, a deusa do amor. Se for para tentar encaixar ali, acredito que Atena ali, né, no caso seria como se fosse Jesus Cristo, né, e os seus 12 discípulos, né, Jesus, o Deus solar, e as suas 12 constelações que giram em torno do Sol, né, os 12 signos zodíacos, as 12 constelações. E o pai de Jesus seria o Deus, né, que criou as 12 dimensões para os seus 12 anjos perfeitos, como está lá na sabedoria de Cristo. Então, você pode ver que é muita simbologia oculta aí, né, por trás do número 12, os 12 discípulos, né, os 12 signos do zodíaco, que são as 12 constelações que giram em torno do Sol, ou seja, o Deus solar, né, Jesus Cristo, as 12 tribos de Judá, as 12 portões da entrada para as 12 tribos de Judá do Apocalipse, e por aí vai. Eu achei ali também, né, a casa de touro, protegida por Aldebaran. Aldebaran é um touro que tem o seu chifre quebrado, né? Quebrado ali por um dos cavaleiros do Zodíaco. E também tem ali a casa de Áries, né? Protegida por Mu, né? Então ali você pode ler ali a historinha também. Então agora vamos falar um pouquinho da Era de Aquário, como eu prometi, né? Com essa transição planetária, onde a humanidade coletivamente terá uma elevação de consciência, não só as pessoas, mas também o planeta em si, onde será ativada a quinta dimensão, que já existia, né? Mas nos era oculta, então poderá ser vista com mais facilidade. As consciências humanas e o planeta físico terão acesso à quinta dimensão. Isso criará uma reação em cadeia de cura massiva, né, de energia em todo o mundo. E a vida na Terra está passando por uma transformação causada pelos movimentos planetários e alinhamentos galácticos, impulsionando a evolução de consciência humana, né? Então, a astrologia, a astronomia e a religião estão ligadas há milhares de anos. Embora esses três campos tenham se separado ao longo do tempo, né? Mas os ensinamentos místicos do cosmos nos guiam até hoje e estão ocultos em todos os lugares, como eu já mostrei anteriormente nos vídeos, né? Se você prestar atenção, você verá. Existem 12 eras correspondentes, 12 signos do zodíaco, e segundo os astrólogos, estamos nos preparando para entrar na sexta era de Aquário. E devido à constante diminuição do campo magnético do nosso planeta, né, que é natural isso, no correr dos milhares de anos, os ciclos solares estão aumentando a energia que vem em direção à Terra. E como criaturas eletromagnéticas que nós somos, né, ligadas à Terra pela matéria, esse aumento de energia irá mudar tanto a energia do planeta como a energia de cada um de nós. Esse é um resumo do resumo que eu tentei passar para vocês, tá? O negócio é muito maior, muito mais profundo, vocês podem aí fazer uma pesquisa e estudar sobre isso. Desculpe aí se eu não passei realmente o que eu gostaria de ter passado, a gente faz o que pode, né? Para mim também é difícil, porque tudo isso também é tão novo para mim quanto Visualize é um para vocês. pilar de luz branca brilhante emanando do Sol central cósmico, sendo então distribuído aos sóis centrais de todas as galáxias neste universo. Em seguida, visualize esta luz fluindo através da galáxia N80.